6 meses haviam passado desde a noite em que o nome romano foi apagado das ruas de Nova York. 6 meses desde que o sangue de Vincent Romano havia secado no chão de um apartamento esquecido em Red Hook. 6 meses desde que Cassia Moretti havia beijado Lydia Reis no meio de uma sala destruída e selado, sem papel, sem testemunha, um pacto que nenhum dos dois jamais havia dito em voz alta de forma completa. Vamos governar isso juntos. E durante esses 6 meses, Nova York havia mudado de uma forma que apenas algumas centenas de pessoas no mundo conseguiam perceber. A organização Moretti não era mais apenas a família mais temida da costa leste. Havia se tornado algo mais frio, mais preciso, mais impossível de prever. As operações financeiras que antes levavam semanas para serem fechadas agora se completavam em dias. As rotas de lavagem de dinheiro, que antes dependiam da memória frágil de contadores corruptíveis, agora existiam codificadas em camadas de criptografia que ninguém fora do círculo mais íntimo de Cassian sabia decifrar, porque ninguém sabia que a mulher que decifrava essas camadas era cega. Lydia Reis havia se tornado, nesses 6 meses, algo que nenhum analista financeiro do FBI, nenhum agente da Receita Federal, nenhum rival ousaria sequer imaginar, o cérebro financeiro mais perigoso do submundo criminal americano. Ela passava as manhãs no estúdio de música do 432 Park Avenue, os dedos correndo pelas cordas do cello enquanto a mente trabalhava em paralelo, decodificando padrões, ajustando rotas, encontrando vulnerabilidades nos sistemas bancários que ninguém mais conseguia ver porque ninguém mais ouvia os números da forma que ela ouvia. Cassian havia aprendido naqueles 6 meses, uma lição que havia subestimado por uma década inteira, que o poder mais perigoso não é aquele que se vê chegando, mas a paz no mundo deles nunca durava para sempre. Era uma noite de outubro quando tudo começou a se desmoronar novamente. Lydia estava sentada na sala de música, terminando os últimos compassos de uma peça que vinha compondo havia semanas, algo dela mesma, pela primeira vez em anos. Não um arranjo de Baal Brahms, mas uma composição original que carregava dentro de si um peso emocional que ela ainda não conseguia nomear completamente. O som dos passos de Cassia entrando na sala era diferente daquele que ela conhecia. Mais rápido, mais pesado nos calcanhares. O tipo de passo que um homem só dá quando algo terrível acabou de chegar até ele. Lydia, ele disse, e a voz tinha uma tensão que ela não ouvia desde a noite de Daniel. Ela pousou o arco sobre as cordas, silenciando o instrumento. O que aconteceu? Recebemos uma mensagem. Uma pausa. Ela ouviu o som de papel, não papel, plástico, uma embalagem sendo aberta com cuidado excessivo, como alguém que suspeita que o conteúdo possa estar armadilhado. Foi deixada no porteiro do prédio às 8 da noite. Endereçada a você. A mim. Por nome completo. Lydia Reis. A voz dele ficou mais baixa. Ninguém deveria saber esse endereço associado a você. Ninguém fora deste apartamento e meia dúzia de homens em quem confio com minha própria vida. Lydia sentiu um frio subir pela espinha que não tinha nada a ver com a temperatura do ar-condicionado. O que é? Cassian ficou em silêncio por um momento mais longo do que ela gostaria. É uma fotografia, ele disse finalmente. De um homem que não vejo há 20 anos. Quem? Salvatore Conte. O nome saiu da boca dele como uma pedra sendo deixada cair num poço profundo. O homem que treinou meu pai. O homem que, segundo todos os registros que existem, morreu há 15 anos numa prisão federal em Marion, Illinois. Mas você não acredita nisso. Eu acreditava, Cassian disse. Até esta noite. Para entender o que Salvatore Conte significava, era preciso entender uma verdade que Cassian raramente compartilhava nem com Matteo. Nenhuma organização criminosa nasce do nada. A família Moretti, antes de ser a família Moretti, havia sido construída sobre os ossos e os ensinamentos de um homem que ninguém mais no mundo dos negócios sujos sequer mencionava em voz alta. Salvatore Conte havia sido o arquiteto original de tudo que viria a se tornar o império de Cassian, não através da violência bruta, mas através de algo muito mais raro e muito mais perigoso, a paciência absoluta. Conte acreditava numa filosofia simples e devastadora, que o poder verdadeiro nunca se mostra. Que os homens que precisam de armas para impor respeito são, na verdade, os mais fracos do sistema, porque dependem de medo imediato em vez de controle estrutural duradouro. Conte havia construído, ao longo de 30 anos, uma rede que se infiltrava em bancos, em escritórios de advocacia, em comissões legislativas. Uma teia tão sutil que a maioria das pessoas que se beneficiavam dela jamais saberiam que estavam, na verdade, trabalhando para ele.
O pai de Cassian, Dominique Moretti, havia sido o pupilo favorito de Conte. E então, há 20 anos, algo havia acontecido entre os dois homens que ninguém, nem mesmo Cassian, que tinha apenas 16 anos na época, jamais explicou completamente. Conte havia desaparecido das operações da família. Dominique Moretti havia assumido o controle total. E 5 anos depois, Salvatore Conte havia sido preso pelo FBI sob acusações federais de fraude bancária internacional, condenado a 25 anos, e enviado para a prisão de segurança máxima em Marion. 15 anos atrás, os registros oficiais diziam que ele havia morrido lá dentro. Um ataque cardíaco, segundo o relatório médico da instituição. Cremado segundo o protocolo padrão para presos sem família reclamando o corpo. Nenhum corpo jamais foi visto fora daquelas paredes. Você acha que ele está vivo? E Lídia disse, sentada agora na poltrona junto à janela, as mãos entrelaçadas no colo, enquanto processava cada palavra que Cassian dizia. Eu acho, Cassian respondeu, e sua voz carregava o peso de alguém recalculando uma vida inteira de premissas, que meu pai nunca me contou a verdade sobre o que aconteceu entre eles. E que talvez essa mentira tenha um custo que está chegando até nós agora. Por que mandar uma fotografia agora? Por que esperar 15 anos? Essa, Cassian disse, é exatamente a pergunta que está me mantendo desperto. Ele atravessou a sala e pousou algo na mesinha próxima a ela. Ela ouviu o som leve de papel fotográfico sendo colocado sobre madeira polida, e o farfalhar de algo dentro de um envelope que ainda não havia sido completamente removido. Há uma mensagem escrita atrás da fotografia, Cassian disse. Quer que eu leia para você? Lídia assentiu, embora o gesto fosse, em certo sentido, desnecessário para alguém na posição dela. Mas era um hábito que ela nunca havia conseguido abandonar, os pequenos gestos sociais que sua mente continuava produzindo mesmo sabendo que ninguém os via. Cassian pegou a fotografia. Ela ouviu o pequeno som de seus dedos virando o papel rígido. Houve um silêncio. Um silêncio longo o suficiente para que Lídia sentisse algo errado antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Cassian. A mensagem, ele disse, e a voz dele havia mudado de uma forma que ela nunca havia ouvido antes. Nem mesmo na noite da tempestade, nem mesmo na noite de Daniel, não é para mim. O quê? É para você, Lídia. O coração dela parou por uma fração de segundo. O que diz? Cassian leu, e cada palavra saiu dele com o peso de uma pedra sendo arrastada por terreno difícil. Diga, filha de Thomas Reis, que seu pai não morreu protegendo um segredo. Ele morreu guardando o meu. #, parte 3, o segredo dentro do segredo. Lídia ficou imóvel por tanto tempo que Cassian se aproximou preocupado e pousou a mão no ombro dela. Lídia, meu pai conhecia Conte, ela disse, a voz quase um sussurro, como se estivesse remontando um quebra-cabeça com peças que haviam ficado escondidas dentro dela por uma década sem que ela soubesse que existiam. Cassian, existe uma coisa que eu nunca contei a você, porque eu mesma nunca entendi completamente o que significava. Conte agora. Quando eu tinha 11 anos, ela disse, meu pai me levou numa viagem. Apenas nós dois. Disse a minha mãe que era uma viagem de pesca em Vermont. Mas não fomos para Vermont. Fomos para Illinois. A mão de Cassian, no ombro dela, ficou rígida. Ele me levou a um lugar cercado de muros altos e cercas com fios em cima. Eu não conseguia ver os detalhes. Minha visão já estava deteriorando naquela época, embora eu não soubesse ainda quão rápido as coisas estavam piorando. Mas eu lembro do som. Portões pesados de metal. Vozes de guardas. O eco particular de um espaço fechado com tetos altos. Uma prisão. Ele me levou para visitar um homem. Lídia continuou, a memória voltando com uma nitidez que a assustava agora que ela compreendia o contexto. Um homem com uma voz muito calma, muito gentil, que falava comigo como se eu fosse adulta. Ele me chamou de... Ela parou buscando a memória exata. De pequena guardiã. Conte. Devia ser. Lídia respirou fundo. Ele me deu algo naquele dia. Um broche. Um pequeno broche de prata em forma de violino, embora ele soubesse que eu tocava cello, não violino. Eu lembro de achar isso estranho na época, mas era uma criança e não questionei. Meu pai guardou o broche imediatamente depois. Disse que era para guardar, não para usar agora. Você ainda tem isso. Lídia parou. Eu acho que sim. Está numa caixa de joias antigas que eu trouxe do apartamento antigo. Nunca olhei dentro dela completamente desde que perdi a visão. Não havia motivo. Cassian já estava se movendo. Ela ouviu seus passos atravessarem rapidamente o apartamento e minutos depois, o som de uma caixa de madeira sendo aberta, o farfalhar de tecido e papel sendo deslocado. Encontrei, ele disse. Descreva para mim.
É exatamente o que você disse. Prata, formato de violino, pequeno, talvez 3 centímetros. Uma pausa. Lídia, há algo gravado na parte de trás. Letras muito pequenas. Preciso de uma lupa para ler completamente, mas consigo distinguir números. Que tipo de números? Parece. Cassian aproximou o objeto da luz, ela podia ouvir o movimento sutil. Parece coordenadas geográficas. Hashtag parte 4. A casa na floresta. As coordenadas levaram a um lugar nas montanhas Adirondack, no norte do estado de Nova York. Uma propriedade isolada cercada por quilômetros de floresta densa, registrada havia 30 anos sob o nome de uma corporação de fachada que, depois de 6 horas de trabalho de Lídia decifrando documentos fiscais antigos através de um software de leitura de tela que convertia texto em áudio numa velocidade que deixava qualquer pessoa vidente impressionada, revelou-se pertencer, em última instância, a Salvatore Conte. Ele está vivo, a Cassian disse, olhando para os documentos espalhados pela mesa do escritório enquanto Matteo, de pé junto à porta, mantinha o silêncio tenso de um homem que sabia que estava prestes a ser enviado para algo perigoso. Ou alguém quer que pensemos que ele está, Matteo observou. Chefe, isso tem todo o cheiro de uma armadilha. Um homem morto há 15 anos manda uma mensagem críptica através de coordenadas escondidas num broche de criança. Isso não é como as pessoas reais se comunicam. Eu sei, Cassian disse. E é exatamente por isso que vamos com cautela. Eu vou com você, Lídia disse. O silêncio que se seguiu foi imediato e absoluto. Não, Cassian disse com a finalidade de alguém que esperava que a discussão terminasse naquele exato momento. Cassian. Lídia, se isso é uma armadilha desenhada especificamente para você. A mensagem foi endereçada a você. O broche pertence a você. Eu não vou levar você diretamente para dentro de um perigo que nem sequer conseguimos identificar completamente. E eu não vou ficar sentada num apartamento esperando que você me conte o que aconteceu depois, Lídia respondeu, a voz firme com a mesma autoridade fria que havia usado na noite em que neutralizou Daniel. Cassian, você está esquecendo quem eu sou. Eu não sou uma garota que precisa ser protegida de informação. Eu sou a única pessoa neste prédio inteiro capaz de decifrar o que meu pai e Conte estavam realmente escondendo. Se há mais alguma coisa codificada nesse lugar, documentos, mensagens, qualquer coisa que dependa de padrões que só eu fui treinada para reconhecer, você vai precisar de mim lá. Cassian ficou em silêncio por um longo momento. Matteo, ele disse finalmente, sem tirar os olhos de Lídia mesmo sabendo que ela não podia vê-lo olhando. Prepare a equipe. Vamos amanhã ao amanhecer. Lídia vem conosco. Mas com proteção total, sem exceções, sem discussão. Combinado, Lídia disse, e havia o fantasma de um sorriso em sua voz. A propriedade nas Adirondack era exatamente o tipo de lugar que alguém escolheria se quisesse desaparecer completamente do mundo. Uma casa de madeira escura construída nos anos 50, cercada por pinheiros tão antigos que suas copas bloqueavam quase toda a luz do sol mesmo ao meio-dia. O silêncio da floresta era absoluto, nenhum som de tráfego, nenhuma sirene distante, apenas o vento passando pelas agulhas dos pinheiros, ocasionalmente, o grito distante de um corvo. Para Lídia, esse silêncio era diferente de qualquer coisa que ela já havia experimentado. Em Nova York, ela sempre tinha o ruído da cidade como pano de fundo orientador. Aqui havia apenas o vento, e ela precisou de alguns minutos para recalibrar completamente sua percepção espacial. Cassian caminhava ao lado dela, um braço protetor levemente posicionado, não tocando a menos que necessário, mas presente. Matteo e 4 homens armados haviam circulado o perímetro da propriedade primeiro, confirmando que não havia presença hostil visível. A porta da frente da casa estava destrancada. Isso não é bom sinal, Matteo murmurou. Ou é exatamente o sinal que deveríamos esperar, Cassian respondeu, se alguém quisesse que entrássemos sem resistência. Dentro, a casa estava impecavelmente preservada, não o tipo de abandono que 15 anos de vazio produziriam, mas a limpeza cuidadosa de um lugar que havia sido mantido, secretamente por todo esse tempo. Móveis cobertos com lençóis brancos. O cheiro de cedro e produtos de limpeza, não de mofo e poeira. Alguém vive aqui, Lídia disse, a cabeça ligeiramente inclinada enquanto processava o ambiente através do som e do olfato. Ou pelo menos visita regularmente. O ar não tem o peso de um espaço fechado por anos. Eles avançaram pelo corredor principal. No final, uma porta de estudo estava parcialmente aberta. E sentado numa cadeira de couro gasto de costas para a janela, com a luz fraca da tarde criando uma silhueta que tornava impossível distinguir os detalhes do rosto, estava um homem idoso.
Eu estava começando a pensar, disse a voz, calma, gentil, exatamente como Lídia havia descrito da memória de seus 11 anos, que vocês não viriam. Hashtag parte 5, a verdade de Salvatore Conte. Salvatore, Cassian disse, a mão instintivamente pousando sobre a arma no coldre, embora não a tenha sacado. Cassian Moretti, o velho disse, e havia algo na voz dele que carregava uma mistura estranha de afeto genuíno e tristeza profunda. Você cresceu para ser exatamente o homem que seu pai temia que você se tornasse. E exatamente o homem que eu sempre soube que você seria capaz de ser. Você devia estar morto. Eu deveria, Conte concordou com uma calma desconcertante. E por 15 anos, para todos os efeitos práticos, eu estive. A morte oficial foi negociada. Um corpo substituto, documentos falsificados pelos contatos certos dentro do sistema penitenciário federal, e o silêncio comprado de homens que valorizavam suas próprias vidas mais do que a verdade. Por quê? Lídia perguntou, dando um passo à frente, a voz cortando o ar com a mesma precisão fria que havia usado contra Daniel meses antes. Conte virou a cabeça em direção a ela. Mesmo sem poder ver os olhos dele, Lídia sentiu o peso completo da atenção do velho se voltar inteiramente para ela. Lídia Reis, ele disse, e havia uma reverência genuína naquele nome saindo de sua boca. A pequena guardiã. Você cresceu para se tornar exatamente o que seu pai sempre soube que você seria. O que meu pai sabia. Sente-se, Conte disse. Ambos. Isso vai demorar, e a verdade que vocês vieram buscar é mais pesada do que imaginam. Cassian fez um gesto sutil para Mateu, que recuou para o corredor com os homens, mantendo distância respeitosa mas permanecendo dentro do alcance de ação se algo desse errado. Lídia e Cassian se sentaram nas cadeiras opostas a Conte. 20 anos atrás, Conte começou. Eu não desapareci da organização Moretti por escolha própria. Fui forçado a desaparecer porque descobri algo que seu pai, Cassian, não podia permitir que se tornasse público. Não dentro da família. Não nunca. Que tipo de coisa? A organização Moretti, Conte disse, escolhendo as palavras com cuidado meticuloso, não foi construída inteiramente sobre dinheiro sujo de extorsão e tráfico, como a maioria das famílias acredita sobre si mesmas. Foi construída, em sua fundação mais profunda, sobre um roubo. Um roubo que aconteceu há mais de 40 anos, antes mesmo de seu pai assumir o controle, Cassian. Quando seu avô, Salvatore Moretti Sr., ainda comandava a organização. Que roubo! Os fundos de um cofre de guerra, Conte disse, pertencente, originalmente não a uma família rival, mas ao próprio governo dos Estados Unidos. Dinheiro negro extraoficial, movido durante operações secretas na Guerra Fria, que jamais deveria ter existido em nenhum livro contábil de nenhuma agência. Seu avô descobriu a existência desses fundos através de um contato dentro da CIA. E roubou tudo. Lídia sentiu o ar do quarto se tornar mais pesado. Isso é impossível de provar depois de tanto tempo, Cassian disse, mas sua voz havia perdido um pouco de sua firmeza habitual. É impossível de provar, Conte concordou, a menos que alguém tenha mantido registros. E seu avô, paranoico como todos os grandes ladrões eventualmente se tornam, manteve documentos que provam a origem exata daquele dinheiro, os nomes dos agentes envolvidos, os números das contas onde os fundos originais foram depositados antes de serem roubados. Onde estão esses documentos? Lídia perguntou. Seu pai os escondeu, Conte disse, virando-se novamente para ela. Thomas Reis. O mesmo homem que codificou o livro Razão Moretti Romano numa partitura musical para você também escondeu esses documentos. Porque ele entendeu, antes de qualquer outra pessoa viva, o que aconteceria se essa informação caísse nas mãos erradas. O que aconteceria? A própria existência da organização Moretti seria posta em risco, Conte disse. Não pelas autoridades locais, não pelo FBI, não pela polícia, mas por uma agência muito mais poderosa e muito mais discreta, que jamais permitiria que se soubesse publicamente que dinheiro negro de operações da Guerra Fria havia sido roubado por uma família do crime organizado e usado para construir um império que ainda opera hoje. O silêncio que se seguiu foi pesado o suficiente para sentir-se fisicamente. Por que meu pai escondeu isso de mim? Cassian perguntou, a voz carregando uma dor que ele raramente permitia que aparecesse. Porque ele te amava, Conte disse, simplesmente. E sabia que se você soubesse a verdade completa, jamais conseguiria dormir tranquilo novamente. Ele preferiu carregar esse peso sozinho até o fim da vida, e morrer levando o segredo com ele, na esperança de que você jamais precisasse saber. Hashtag parte 6, a agência nas sombras. Então por que você está nos contando isso agora? Lídia perguntou.
Por que esperar 15 anos fingindo estar morto? Conte suspirou, um som cansado que carregava décadas de peso. Porque há 3 semanas, alguém finalmente encontrou o rastro dos documentos. Sua voz ficou mais tensa. Um agente aposentado da agência que originalmente perdeu aquele dinheiro há 40 anos. Um homem chamado Alistair Pierce, que dedicou os últimos 20 anos de sua carreira e toda sua aposentadoria a encontrar quem roubou aquele cofre de guerra. Ele não está interessado em justiça através dos tribunais. Ele está interessado em recuperar o que foi roubado, e em destruir completamente quem o roubou, fora de qualquer sistema legal, fora de qualquer regra. Como você sabe disso? Porque ele me encontrou primeiro, Conte disse. Há 3 semanas, 2 homens trabalhando para Pierce invadiram esta propriedade. Eu sobrevivi porque, como você pode imaginar, passei 15 anos preparando-me precisamente para esse cenário. Mas eles deixaram claro o que está por vir. Pierce sabe que a organização Moretti está conectada ao roubo original. Ele não sabe ainda onde estão os documentos físicos que provam isso de forma irrefutável. Mas ele sabe que vocês existem. E ele está vindo. Cassian se levantou da cadeira, a tensão dos ombros visível mesmo através do terno cortado sob medida. Por que mandar a mensagem para Lydia e não diretamente para mim? Porque eu suspeitava, Conte disse, que Thomas teria, de alguma forma, conectado você à proteção final desse segredo, Lydia. Ele era um homem que pensava em camadas dentro de camadas. O livro Razão Financeiro foi a primeira camada, a mais óbvia, a que ele sabia que a família Romano procuraria primeiro. Mas um homem tão cuidadoso não colocaria tudo num único lugar. Eu apostei que se Thomas tivesse escondido algo ainda mais perigoso, ele teria construído uma segunda camada de proteção. E quem melhor para guardar um segredo do que alguém que ninguém suspeitaria de guardar nada, uma garota cega, frágil aos olhos do mundo, tocando cello em salas de concerto. Lydia ficou em silêncio, processando a magnitude do que Conte estava sugerindo. Você está dizendo, ela disse lentamente, que meu pai pode ter escondido esses documentos dentro de algo que eu já possuo. Como ele fez com o livro Razão. É exatamente isso que estou dizendo. A partitura do concerto, Lydia murmurou. Mas eu já decodifiquei completamente o livro Razão dela. Não havia nada além das contas Moretti Romano. Talvez não na partitura, Conte disse. Talvez em outro lugar que seu pai sabia que você guardaria com o mesmo cuidado. Pense, Lydia. O que mais seu pai te deu nos últimos anos antes de morrer? O que mais ele insistiu, especificamente, que você jamais deveria vender, perder, ou descartar, não importa o que. Lydia ficou completamente imóvel. E então, devagar, sua respiração mudou. O cello, ela disse. Hashtag parte 7. O que estava dentro da madeira. O voo de volta para Nova York foi tenso e silencioso. Cassian havia insistido em levar Conte com eles, não como prisioneiro, mas como aliado relutante cuja sobrevivência agora dependia tanto da proteção de Cassian quanto da capacidade da família Moretti de neutralizar a ameaça representada por Alistair Pierce. No apartamento, Lydia foi diretamente até o estojo de seu cello, o mesmo Ban Supreme que havia carregado na noite da tempestade, meses atrás. Suas mãos correram pela superfície do instrumento com uma atenção que ela nunca havia dedicado antes a examinar o objeto como uma estrutura física em vez de um instrumento musical. É um instrumento do final do século XVIII, ela disse, recordando as próprias palavras que Cassian havia usado naquela primeira noite. Meu pai disse que era importante, que eu nunca deveria deixá-lo de lado. Eu sempre pensei que era sentimental, que ele queria que eu mantivesse algo que conectava a memória dele. Talvez fosse os dois, Cassian disse, observando enquanto ela explorava cuidadosamente cada centímetro do instrumento. Os dedos de Lydia encontraram algo nas costas do cello, próximo ao bloco final, uma área ligeiramente mais espessa do que deveria ser, uma irregularidade que apenas dedos extremamente sensíveis e completamente familiarizados com a textura exata de madeira de abeto envelhecida poderiam detectar. Aqui, ela disse, a voz tensa de expectativa. Há algo aqui. Uma camada extra de madeira colada sobre a estrutura original. É sutil, mas está lá. Mateo trouxe ferramentas de precisão de um kit de manutenção que Cassian mantinha no apartamento para situações que exigiam delicadeza extrema, não para abrir cofres ou cortar fechaduras, mas instrumentos de relojoeiro, lâminas finíssimas, e um pequeno conjunto de escovas usadas por restauradores de arte.
Levou 40 minutos de trabalho cuidadoso, guiado pelas instruções precisas de Lydia descrevendo exatamente o que seus dedos sentiam através da madeira, antes que a camada extra fosse removida com sucesso, revelando um compartimento estreito e plano escondido dentro da estrutura do instrumento. Dentro, envolto em plástico protetor que havia mantido o conteúdo perfeitamente preservado por mais de uma década, havia um maço fino de documentos. Cassian os retirou com cuidado e começou a ler em voz alta, descrevendo cada página para Lydia enquanto avançava. São registros bancários, ele disse. Datas que remontam aos anos 70. Números de transferência. Nomes de agentes. Sua voz ficou mais tensa conforme lia. E há uma carta, escrita à mão, endereçada a você, Lydia. Leia. Cassian leu, e a voz dele, normalmente tão controlada, vacilou ligeiramente nas primeiras linhas. Asterisco, minha querida Lydia. Se você está lendo isto, significa que alguém finalmente encontrou o caminho até estes documentos, e que o segredo que guardei durante toda a sua infância finalmente precisa ser revelado. Não escondi isto para proteger os Moretti. Escondi isto para proteger você. Porque o dia em que esses documentos se tornarem públicos será o dia em que forças muito maiores do que qualquer família do crime organizado decidirão que ninguém que conhece a verdade pode continuar vivo. Eu morri protegendo o primeiro segredo. Reze para que você nunca precise morrer protegendo este. Asterisco. O apartamento ficou em silêncio absoluto depois que Cassian terminou de ler. Ele sabia, Lydia disse finalmente a voz embargada. Ele sabia que isso poderia acontecer, mesmo depois de morto. Seu pai era o homem mais cuidadoso que já conheci, Conte disse, de sua posição junto à janela. E mesmo assim, parece que o cuidado dele não foi suficiente. Pierce está vindo. E quando ele chegar, ele não vai querer negociar. Ele vai querer queimar tudo que possa ter sido tocado por essa verdade. Cassian guardou os documentos com cuidado dentro de um cofre embutido na parede do escritório, e então se virou para encarar Lydia, embora ela não pudesse ver a expressão em seu rosto. Vamos precisar nos preparar para uma guerra diferente desta vez, ele disse. Não uma guerra de territórios e armazéns. Uma guerra contra alguém que opera nas sombras mais profundas do próprio governo. Então vamos nos preparar, Lydia disse, e havia naquela voz a mesma frieza absoluta que havia neutralizado Daniel meses antes. Porque se há algo que aprendi nos últimos 6 meses, Cassian, é que ninguém nunca deveria subestimar o que está escondido dentro de algo que parece frágil. Hashtag epílogo 3 dias depois, no escritório anônimo no 10º andar de um prédio comercial em Washington, D.C. Um homem de 63 anos chamado Alistair Pierce recebeu um relatório que confirmava o que ele já suspeitava havia semanas. Os documentos existiam, haviam sido encontrados, e estavam agora sob proteção da organização Moretti em Nova York. Pierce dobrou o relatório lentamente e pousou-o sobre a mesa, e olhou pela janela em direção ao horizonte iluminado da capital. 40 anos de sua vida haviam sido dedicados a essa busca. 40 anos carregando a humilhação de ter sido o agente jovem que perdeu o controle de um cofre de guerra que jamais deveria ter existido oficialmente. Ele não pegaria o telefone para fazer uma chamada formal. Não enviaria um memorando através dos canais apropriados. Em vez disso, abriu uma gaveta trancada, retirou um telefone descartável usado apenas para esse propósito específico, e descou um número que apenas 3 pessoas vivas conheciam. É hora, ele disse, quando a chamada foi atendida. Reúna a equipe. Vamos para Nova York. Em Manhattan, a quase 400 metros acima das ruas que ainda guardavam os ecos da guerra que havia terminado 6 meses antes, Cassian Moretti permanecia junto à janela, observando as luzes da cidade se espalharem como constelações artificiais. Atrás dele, Lydia tocava as primeiras notas hesitantes de uma nova melodia, algo que ainda estava nascendo, algo que carregava dentro de si o peso de uma verdade que nenhum dos dois havia pedido para descobrir. Nenhum dos dois sabia ainda que a poucos quilômetros de distância, um avião privado já havia recebido autorização de decolagem em direção a um aeroporto privado em Westchester. A guerra que terminara 6 meses antes havia sido apenas o primeiro capítulo. E o segundo capítulo, muito mais perigoso, estava apenas começando. Asterisco se você ficou ainda mais capturado por essa nova reviravolta na história de Lydia e Cassian. Não esqueça de apertar o botão de curtir. Cada like significa muito para nós. Adoramos trazer para você estas histórias intensas cheias de reviravoltas inesperadas, traição e vingança absoluta. Asterisco quer saber o que acontece quando Alistair Pierce finalmente chegar a Nova York.
Deixe nos comentários abaixo o que você acha que vai acontecer. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder a parte 3 desta saga. Asterisco. Asterisco asterisco fim da parte 2 asterisco asterisco. Asterisco roteiro em português brasileiro duração estimada de narração. 1H30 min, 1H40 min palavras totais. 13. 500 asterisco hashtag claquete título. Hashtag o império de sangue. A vingança da garota cega contra a máfia continua. Hashtag microfone, roteiro completo, parte 2 hashtag pronto para narração em voz over duração estimada, 1H30 mi mais, hashtag parte 1, 6 meses de silêncio 6 meses haviam passado desde a noite em que o nome Romano foi apagado das ruas de Nova York. 6 meses desde que o sangue de Vincent Romano havia secado no chão de um apartamento esquecido em Red Hook. 6 meses desde que Cassia Moretti havia beijado Lydia Reis no meio de uma sala destruída e selado, sem papel, sem testemunha, um pacto que nenhum dos dois jamais havia dito em voz alta de forma completa. Asterisco vamos governar isso juntos asterisco. E durante esses 6 meses, Nova York havia mudado de uma forma que apenas algumas centenas de pessoas no mundo conseguiam perceber. A organização Moretti não era mais apenas a família mais temida da costa leste. Havia se tornado algo mais frio, mais preciso, mais impossível de prever. As operações financeiras que antes levavam semanas para serem fechadas agora se completavam em dias. As rotas de lavagem de dinheiro, que antes dependiam da memória frágil de contadores corruptíveis, agora existiam codificadas em camadas de criptografia que ninguém fora do círculo mais íntimo de Cassian sabia decifrar, porque ninguém sabia que a mulher que decifrava essas camadas era cega. Lydia Reis havia se tornado, nesses 6 meses, algo que nenhum analista financeiro do FBI, nenhum agente da Receita Federal, nenhum rival ousaria sequer imaginar, o cérebro financeiro mais perigoso do submundo criminal americano. Ela passava as manhãs no estúdio de música do 432 Park Avenue, os dedos correndo pelas cordas do cello, enquanto a mente trabalhava em paralelo, decodificando padrões, ajustando rotas, encontrando vulnerabilidades nos sistemas bancários que ninguém mais conseguia ver porque ninguém mais ouvia os números da forma que ela ouvia. Cassian havia aprendido naqueles 6 meses, uma lição que havia subestimado por uma década inteira, que o poder mais perigoso não é aquele que se vê chegando, mas a paz, no mundo deles, nunca durava para sempre. Era uma noite de outubro quando tudo começou a se desmoronar novamente. Lydia estava sentada na sala de música, terminando os últimos compassos de uma peça que vinha compondo havia semanas, algo dela mesma, pela primeira vez em anos. Não um arranjo de Baal Brahms, mas uma composição original que carregava dentro de si um peso emocional que ela ainda não conseguia nomear completamente. O som dos passos de Cassia entrando na sala era diferente daquele que ela conhecia. Mais rápido. Mais pesado nos calcanhares. O tipo de passo que um homem só dá quando algo terrível acabou de chegar até ele. Lydia, ele disse, e a voz tinha uma tensão que ela não ouvia desde a noite de Daniel. Ela pousou o arco sobre as cordas, silenciando o instrumento. O que aconteceu? Recebemos uma mensagem. Uma pausa. Ela ouviu o som de papel, não papel, plástico, uma embalagem sendo aberta com cuidado excessivo, como alguém que suspeita que o conteúdo possa estar armadilhado. Foi deixada no porteiro do prédio às 8 da noite. Endereçada a você. A mim. Por nome completo. Lydia Reis. A voz dele ficou mais baixa. Ninguém deveria saber esse endereço associado a você. Ninguém fora deste apartamento e meia dúzia de homens em quem confio com minha própria vida. Lydia sentiu um frio subir pela espinha que não tinha nada a ver com a temperatura do ar-condicionado. O que é? Cassian ficou em silêncio por um momento mais longo do que ela gostaria. É uma fotografia, ele disse finalmente. De um homem que não vejo há 20 anos. Quem? Salvatore Conte. O nome saiu da boca dele como uma pedra sendo deixada cair num poço profundo. O homem que treinou meu pai. O homem que, segundo todos os registros que existem, morreu há 15 anos numa prisão federal em Marion, Illinois. Mas você não acredita nisso. Eu acreditava, Cassian disse. Até esta noite. Hashtag parte 2, o fantasma de Marion. Para entender o que Salvatore Conte significava, era preciso entender uma verdade que Cassian raramente compartilhava nem combateu. Nenhuma organização criminosa nasce do nada. A família Moretti, antes de ser a família Moretti, havia sido construída sobre os ossos e os ensinamentos de um homem que ninguém mais no mundo dos negócios sujos sequer mencionava em voz alta.
Salvatore Conte havia sido o arquiteto original de tudo que viria a se tornar o Império de Cassian, não através da violência bruta, mas através de algo muito mais raro e muito mais perigoso, a paciência absoluta. Conte acreditava numa filosofia simples e devastadora, que o poder verdadeiro nunca se mostra, que os homens que precisam de armas para impor respeito são, na verdade, os mais fracos do sistema, porque dependem de medo imediato em vez de controle estrutural duradouro. Conte havia construído, ao longo de 30 anos, uma rede que se infiltrava em bancos, em escritórios de advocacia, em comissões legislativas, uma teia tão sutil que a maioria das pessoas que se beneficiavam dela jamais saberiam que estavam, na verdade, trabalhando para ele. O pai de Cassian, Dominique Moretti, havia sido o pupilo favorito de Conte. E então, há 20 anos, algo havia acontecido entre os dois homens que ninguém, nem mesmo Cassian, que tinha apenas 16 anos na época, jamais explicou completamente. Conte havia desaparecido das operações da família. Dominique Moretti havia assumido o controle total. E 5 anos depois, Salvatore Conte havia sido preso pelo FBI sob acusações federais de fraude bancária internacional, condenado a 25 anos, e enviado para a prisão de segurança máxima em Marion. 15 anos atrás, os registros oficiais diziam que ele havia morrido lá dentro. Um ataque cardíaco, segundo o relatório médico da instituição. Cremado segundo o protocolo padrão para presos sem família reclamando o corpo. Nenhum corpo jamais foi visto fora daquelas paredes. Você acha que ele está vivo? E Lídia disse, sentada agora na poltrona junto à janela, as mãos entrelaçadas no colo, enquanto processava cada palavra que Cassian dizia. Eu acho, Cassian respondeu, e sua voz carregava o peso de alguém recalculando uma vida inteira de premissas, que meu pai nunca me contou a verdade sobre o que aconteceu entre eles, e que talvez essa mentira tenha um custo que está chegando até nós agora. Por que mandar uma fotografia agora? Por que esperar 15 anos? Essa, Cassian disse, é exatamente a pergunta que está me mantendo desperto. Ele atravessou a sala e pousou algo na mesinha próxima a ela. Ela ouviu o som leve de papel fotográfico sendo colocado sobre madeira polida, e o farfalhar de algo dentro de um envelope que ainda não havia sido completamente removido. Há uma mensagem escrita atrás da fotografia, Cassian disse. Quer que eu leia para você? Lídia assentiu, embora o gesto fosse, em certo sentido, desnecessário para alguém na posição dela. Mas era um hábito que ela nunca havia conseguido abandonar, os pequenos gestos sociais que sua mente continuava produzindo mesmo sabendo que ninguém os via. Cassian pegou a fotografia. Ela ouviu o pequeno som de seus dedos virando o papel rígido. Houve um silêncio. Um silêncio longo o suficiente para que Lídia sentisse algo errado antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Cassian. A mensagem, ele disse, e a voz dele havia mudado de uma forma que ela nunca havia ouvido antes, nem mesmo na noite da tempestade, nem mesmo na noite de Daniel. Não é para mim. O quê? É para você, Lídia. O coração dela parou por uma fração de segundo. O que diz? Cassian leu, e cada palavra saiu dele com o peso de uma pedra sendo arrastada por terreno difícil. Diga à filha de Thomas Reis que seu pai não morreu protegendo um segredo. Ele morreu guardando o meu. #hashtag parte 3. O segredo dentro do segredo. Lídia ficou imóvel por tanto tempo que Cassian se aproximou, preocupado, e pousou a mão no ombro dela. Lídia. Meu pai conhecia Conte. Ela disse, a voz quase um sussurro, como se estivesse remontando um quebra-cabeça com peças que haviam ficado escondidas dentro dela por uma década sem que ela soubesse que existiam. Cassian, existe uma coisa que eu nunca contei a você, porque eu mesma nunca entendi completamente o que significava. Conte agora. Quando eu tinha 11 anos, ela disse, meu pai me levou numa viagem. Apenas nós dois. Disse a minha mãe que era uma viagem de pesca em Vermont, mas não fomos para Vermont. Fomos para Illinois. A mão de Cassian, no ombro dela, ficou rígida. Ele me levou a um lugar cercado de muros altos e cercas com fios em cima. Eu não conseguia ver os detalhes. Minha visão já estava deteriorando naquela época, embora eu não soubesse ainda quão rápido as coisas estavam piorando. Mas eu lembro do som. Portões pesados de metal. Vozes de guardas. O eco particular de um espaço fechado com tetos altos. Uma prisão. Ele me levou para visitar um homem. Lídia continuou, a memória voltando com uma nitidez que a assustava agora que ela compreendia o contexto. Um homem com uma voz muito calma, muito gentil, que falava comigo como se eu fosse adulta. Ele me chamou de... Ela parou, buscando a memória exata. De pequena guardiã. Conte. Devia ser. Lídia respirou fundo. Ele me deu algo naquele dia. Um broche.
Um pequeno broche de prata em forma de violino, embora ele soubesse que eu tocava cello, não violino. Eu lembro de achar isso estranho na época, mas era uma criança e não questionei. Meu pai guardou o broche imediatamente depois, disse que era para guardar, não para usar agora. Você ainda tem isso? Lídia parou. Eu acho que sim. Está numa caixa de joias antigas que eu trouxe do apartamento antigo. Nunca olhei dentro dela completamente desde que perdi a visão. Não havia motivo. Cassian já estava se movendo. Ela ouviu seus passos atravessarem rapidamente o apartamento e minutos depois, o som de uma caixa de madeira sendo aberta, o farfalhar de tecido e papel sendo deslocado. Encontrei, ele disse. Descreva para mim. É exatamente o que você disse. Prata, formato de violino, pequeno, talvez 3 centímetros. Uma pausa. Lídia, há algo gravado na parte de trás. Letras muito pequenas. Preciso de uma lupa para ler completamente, mas consigo distinguir números. Que tipo de números? Parece. Cassian aproximou o objeto da luz, ela podia ouvir o movimento sutil. Parece coordenadas geográficas. Hashtag parte 4. A casa na floresta. As coordenadas levaram a um lugar nas montanhas Adirondack, no norte do estado de Nova York. Uma propriedade isolada cercada por quilômetros de floresta densa, registrada havia 30 anos sob o nome de uma corporação de fachada que, depois de 6 horas de trabalho de Lídia decifrando documentos fiscais antigos através de um software de leitura de tela que convertia texto em áudio numa velocidade que deixava qualquer pessoa vidente impressionada, revelou-se pertencer, em última instância, a Salvatore Conte. Ele está vivo, a Cassian disse, olhando para os documentos espalhados pela mesa do escritório enquanto Matteo, de pé junto à porta, mantinha o silêncio tenso de um homem que sabia que estava prestes a ser enviado para algo perigoso. Ou alguém quer que pensemos que ele está, Matteo observou. Chefe, isso tem todo o cheiro de uma armadilha. Um homem morto há 15 anos manda uma mensagem críptica através de coordenadas escondidas num broche de criança. Isso não é como as pessoas reais se comunicam. Eu sei, Cassian disse. E é exatamente por isso que vamos com cautela. Eu vou com você, Lídia disse. O silêncio que se seguiu foi imediato e absoluto. Não, Cassian disse com a finalidade de alguém que esperava que a discussão terminasse naquele exato momento. Cassian, Lídia, se isso é uma armadilha desenhada especificamente para você. A mensagem foi endereçada a você. O broche pertence a você. Eu não vou levar você diretamente para dentro de um perigo que nem sequer conseguimos identificar completamente. E eu não vou ficar sentada num apartamento esperando que você me conte o que aconteceu depois, Lídia respondeu, a voz firme com a mesma autoridade fria que havia usado na noite em que neutralizou Daniel. Cassian, você está esquecendo quem eu sou. Eu não sou uma garota que precisa ser protegida de informação. Eu sou a única pessoa neste prédio inteiro capaz de decifrar o que meu pai e Conte estavam realmente escondendo. Se há mais alguma coisa codificada nesse lugar, documentos, mensagens, qualquer coisa que dependa de padrões que só eu fui treinada para reconhecer, você vai precisar de mim lá. Cassian ficou em silêncio por um longo momento. Matteo, ele disse finalmente, sem tirar os olhos de Lídia mesmo sabendo que ela não podia vê-lo olhando. Prepare a equipe. Vamos amanhã ao amanhecer. Lídia vem conosco. Mas com proteção total, sem exceções, sem discussão. Combinado, Lídia disse, e havia o fantasma de um sorriso em sua voz. A propriedade nas Adirondack era exatamente o tipo de lugar que alguém escolheria se quisesse desaparecer completamente do mundo. Uma casa de madeira escura construída nos anos 50, cercada por pinheiros tão antigos que suas copas bloqueavam quase toda a luz do sol mesmo ao meio-dia. O silêncio da floresta era absoluto, nenhum som de tráfego, nenhuma sirene distante, apenas o vento passando pelas agulhas dos pinheiros, ocasionalmente, o grito distante de um corvo. Para Lídia, esse silêncio era diferente de qualquer coisa que ela já havia experimentado. Em Nova York, ela sempre tinha o ruído da cidade como pano de fundo orientador. Aqui havia apenas o vento, e ela precisou de alguns minutos para recalibrar completamente sua percepção espacial. Cassian caminhava ao lado dela, um braço protetor levemente posicionado, não tocando-a a menos que necessário, mas presente. Matteo e 4 homens armados haviam circulado o perímetro da propriedade primeiro, confirmando que não havia presença hostil visível. A porta da frente da casa estava destrancada. Isso não é bom sinal, Matteo murmurou. Ou é exatamente o sinal que deveríamos esperar, Cassian respondeu, se alguém quisesse que entrássemos sem resistência.
Dentro, a casa estava impecavelmente preservada, não o tipo de abandono que 15 anos de vazio produziriam, mas a limpeza cuidadosa de um lugar que havia sido mantido, secretamente por todo esse tempo. Móveis cobertos com lençóis brancos. O cheiro de cedro e produtos de limpeza, não de mofo e poeira. Alguém vive aqui, Lydia disse, a cabeça ligeiramente inclinada enquanto processava o ambiente através do som e do olfato. Ou pelo menos visita regularmente. O ar não tem o peso de um espaço fechado por anos. Eles avançaram pelo corredor principal. No final, uma porta de estudo estava parcialmente aberta. E sentado numa cadeira de couro gasto de costas para a janela, com a luz fraca da tarde criando uma silhueta que tornava impossível distinguir os detalhes do rosto, estava um homem idoso. Eu estava começando a pensar, disse a voz, calma, gentil, exatamente como Lydia havia descrito da memória de seus 11 anos, que vocês não viriam. Hashtag parte 5, a verdade de Salvatore Conte. Salvatore, Cassian disse, a mão instintivamente pousando sobre a arma no coldre, embora não a tenha sacado. Cassian Moretti, o velho disse, e havia algo na voz dele que carregava uma mistura estranha de afeto genuíno e tristeza profunda. Você cresceu para ser exatamente o homem que seu pai temia que você se tornasse. E exatamente o homem que eu sempre soube que você seria capaz de ser. Você devia estar morto. Eu deveria, Conte concordou com uma calma desconcertante. E por 15 anos, para todos os efeitos práticos, eu estive. A morte oficial foi negociada. Um corpo substituto, documentos falsificados pelos contatos certos dentro do sistema penitenciário federal, e o silêncio comprado de homens que valorizavam suas próprias vidas mais do que a verdade. Por quê? Lydia perguntou, dando um passo à frente, a voz cortando o ar com a mesma precisão fria que havia usado contra Daniel meses antes. Conte virou a cabeça em direção a ela. Mesmo sem poder ver os olhos dele, Lydia sentiu o peso completo da atenção do velho se voltar inteiramente para ela. Lydia Reis, ele disse, e havia uma reverência genuína naquele nome saindo de sua boca. A pequena guardiã. Você cresceu para se tornar exatamente o que seu pai sempre soube que você seria. O que meu pai sabia. Sente-se, Conte disse. Ambos. Isso vai demorar, e a verdade que vocês vieram buscar é mais pesada do que imaginam. Cassian fez um gesto sutil para Mateu, que recuou para o corredor com os homens, mantendo distância respeitosa mas permanecendo dentro do alcance de ação se algo desse errado. Lydia e Cassian se sentaram nas cadeiras opostas a Conte. 20 anos atrás, Conte começou. Eu não desapareci da organização Moretti por escolha própria. Fui forçado a desaparecer porque descobri algo que seu pai, Cassian, não podia permitir que se tornasse público. Não dentro da família. Não nunca. Que tipo de coisa? A organização Moretti, Conte disse, escolhendo as palavras com cuidado meticuloso, não foi construída inteiramente sobre dinheiro sujo de extorsão e tráfico, como a maioria das famílias acredita sobre si mesmas. Foi construída, em sua fundação mais profunda, sobre um roubo. Um roubo que aconteceu há mais de 40 anos, antes mesmo de seu pai assumir o controle, Cassian. Quando seu avô, Salvatore Moretti Sr., ainda comandava a organização. Que roubo! Os fundos de um cofre de guerra, Conte disse, pertencente, originalmente não a uma família rival, mas ao próprio governo dos Estados Unidos. Dinheiro negro extraoficial, movido durante operações secretas na Guerra Fria, que jamais deveria ter existido em nenhum livro contábil de nenhuma agência. Seu avô descobriu a existência desses fundos através de um contato dentro da CIA. E roubou tudo. Lydia sentiu o ar do quarto se tornar mais pesado. Isso é impossível de provar depois de tanto tempo, Cassian disse, mas sua voz havia perdido um pouco de sua firmeza habitual. É impossível de provar, Conte concordou, a menos que alguém tenha mantido registros. E seu avô, paranoico como todos os grandes ladrões eventualmente se tornam, manteve documentos que provam a origem exata daquele dinheiro, os nomes dos agentes envolvidos, os números das contas onde os fundos originais foram depositados antes de serem roubados. Onde estão esses documentos? Lydia perguntou. Seu pai os escondeu, Conte disse, virando-se novamente para ela. Thomas Reis. O mesmo homem que codificou o livro Razão Moretti Romano numa partitura musical para você também escondeu esses documentos. Porque ele entendeu, antes de qualquer outra pessoa viva, o que aconteceria se essa informação caísse nas mãos erradas. O que aconteceria? A própria existência da organização Moretti seria posta em risco, Conte disse. Não pelas autoridades locais, não pelo FBI, não pela polícia.
mas por uma agência muito mais poderosa e muito mais discreta, que jamais permitiria que se soubesse publicamente que dinheiro negro de operações da Guerra Fria havia sido roubado por uma família do crime organizado e usado para construir um império que ainda opera hoje. O silêncio que se seguiu foi pesado o suficiente para sentir-se fisicamente. Por que meu pai escondeu isso de mim? Cassian perguntou, a voz carregando uma dor que ele raramente permitia que aparecesse. Porque ele te amava, Conte disse, simplesmente. E sabia que se você soubesse a verdade completa, jamais conseguiria dormir tranquilo novamente. Ele preferiu carregar esse peso sozinho até o fim da vida, e morrer levando o segredo com ele, na esperança de que você jamais precisasse saber. #hashtag parte 6, a agência nas sombras. Então por que você está nos contando isso agora? Lydia perguntou. Por que esperar 15 anos fingindo estar morto? Conte suspirou, um som cansado que carregava décadas de peso. Porque há 3 semanas, alguém finalmente encontrou o rastro dos documentos. Sua voz ficou mais tensa. Um agente aposentado da agência que originalmente perdeu aquele dinheiro há 40 anos. Um homem chamado Alistair Pierce, que dedicou os últimos 20 anos de sua carreira e toda sua aposentadoria a encontrar quem roubou aquele cofre de guerra. Ele não está interessado em justiça através dos tribunais. Ele está interessado em recuperar o que foi roubado, e em destruir completamente quem o roubou, fora de qualquer sistema legal, fora de qualquer regra. Como você sabe disso? Porque ele me encontrou primeiro, Conte disse. Há 3 semanas, 2 homens trabalhando para Pierce invadiram esta propriedade. Eu sobrevivi porque, como você pode imaginar, passei 15 anos preparando-me precisamente para esse cenário. Mas eles deixaram claro o que está por vir. Pierce sabe que a organização Moretti está conectada ao roubo original. Ele não sabe ainda onde estão os documentos físicos que provam isso de forma irrefutável. Mas ele sabe que vocês existem. E ele está vindo. Cassian se levantou da cadeira, a tensão dos ombros visível mesmo através do terno cortado sob medida. Por que mandar a mensagem para Lydia e não diretamente para mim? Porque eu suspeitava, Conte disse, que Thomas teria, de alguma forma, conectado você à proteção final desse segredo, Lydia. Ele era um homem que pensava em camadas dentro de camadas. O livro Razão Financeiro foi a primeira camada, a mais óbvia, a que ele sabia que a família Romano procuraria primeiro. Mas um homem tão cuidadoso não colocaria tudo num único lugar. Eu apostei que se Thomas tivesse escondido algo ainda mais perigoso, ele teria construído uma segunda camada de proteção. E quem melhor para guardar um segredo do que alguém que ninguém suspeitaria de guardar nada, uma garota cega, frágil aos olhos do mundo, tocando cello em salas de concerto. Lydia ficou em silêncio, processando a magnitude do que Conte estava sugerindo. Você está dizendo, ela disse lentamente, que meu pai pode ter escondido esses documentos dentro de algo que eu já possuo, como ele fez com o livro Razão. É exatamente isso que estou dizendo. A partitura do concerto, Lydia murmurou. Mas eu já decodifiquei completamente o livro Razão dela. Não havia nada além das contas Moretti Romano. Talvez não na partitura, Conte disse. Talvez em outro lugar que seu pai sabia que você guardaria com o mesmo cuidado. Pense, Lydia. O que mais seu pai te deu nos últimos anos antes de morrer? O que mais ele insistiu, especificamente, que você jamais deveria vender, perder, ou descartar, não importa o que. Lydia ficou completamente imóvel. E então, devagar, sua respiração mudou. O celo, ela disse. #hashtag parte 7. O que estava dentro da madeira. O voo de volta para Nova York foi tenso e silencioso. Cassian havia insistido em levar Conte com eles, não como prisioneiro, mas como aliado relutante cuja sobrevivência agora dependia tanto da proteção de Cassian quanto da capacidade da família Moretti de neutralizar a ameaça representada por Alistair Pierce. No apartamento, Lydia foi diretamente até o estojo de seu cello, o mesmo Ban Supreme que havia carregado na noite da tempestade, meses atrás. Suas mãos correram pela superfície do instrumento com uma atenção que ela nunca havia dedicado antes a examinar o objeto como uma estrutura física em vez de um instrumento musical. É um instrumento do final do século XVIII, ela disse, recordando as próprias palavras que Cassian havia usado naquela primeira noite. Meu pai disse que era importante, que eu nunca deveria deixá-lo de lado. Eu sempre pensei que era sentimental, que ele queria que eu mantivesse algo que conectava a memória dele. Talvez fosse os dois, Cassian disse, observando enquanto ela explorava cuidadosamente cada centímetro do instrumento. Os dedos de Lydia encontraram algo nas costas do cello, próximo ao bloco final,
Uma área ligeiramente mais espessa do que deveria ser. Uma irregularidade que apenas dedos extremamente sensíveis e completamente familiarizados com a textura exata de madeira de abeto envelhecida poderiam detectar. Aqui, ela disse, a voz tensa de expectativa. Há algo aqui. Uma camada extra de madeira colada sobre a estrutura original. É sutil, mas está lá. Mateo trouxe ferramentas de precisão de um kit de manutenção que Cassian mantinha no apartamento para situações que exigiam delicadeza extrema, não para abrir cofres ou cortar fechaduras, mas instrumentos de relojoeiro, lâminas finíssimas, e um pequeno conjunto de escovas usadas por restauradores de arte. Levou 40 minutos de trabalho cuidadoso, guiado pelas instruções precisas de Lydia descrevendo exatamente o que seus dedos sentiam através da madeira, antes que a camada extra fosse removida com sucesso, revelando um compartimento estreito e plano escondido dentro da estrutura do instrumento. Dentro, envolto em plástico protetor que havia mantido o conteúdo perfeitamente preservado por mais de uma década, havia um maço fino de documentos. Cassian os retirou com cuidado e começou a ler em voz alta, descrevendo cada página para Lydia enquanto avançava. São registros bancários, ele disse. Datas que remontam aos anos 70. Números de transferência. Nomes de agentes. Sua voz ficou mais tensa conforme lia. E há uma carta, escrita à mão, endereçada a você, Lydia. Leia. Cassian leu, e a voz dele, normalmente tão controlada, vacilou ligeiramente nas primeiras linhas. Asterisco, minha querida Lydia. Se você está lendo isto, significa que alguém finalmente encontrou o caminho até estes documentos, e que o segredo que guardei durante toda a sua infância finalmente precisa ser revelado. Não escondi isto para proteger os Moretti. Escondi isto para proteger você. Porque o dia em que esses documentos se tornarem públicos será o dia em que forças muito maiores do que qualquer família do crime organizado decidirão que ninguém que conhece a verdade pode continuar vivo. Eu morri protegendo o primeiro segredo. Reze para que você nunca precise morrer protegendo este. Asterisco. O apartamento ficou em silêncio absoluto depois que Cassian terminou de ler. Ele sabia, Lydia disse finalmente a voz embargada. Ele sabia que isso poderia acontecer, mesmo depois de morto. Seu pai era o homem mais cuidadoso que já conheci, Conte disse, de sua posição junto à janela. E mesmo assim, parece que o cuidado dele não foi suficiente. Pierce está vindo. E quando ele chegar, ele não vai querer negociar. Ele vai querer queimar tudo que possa ter sido tocado por essa verdade. Cassian guardou os documentos com cuidado dentro de um cofre embutido na parede do escritório, e então se virou para encarar Lydia, embora ela não pudesse ver a expressão em seu rosto. Vamos precisar nos preparar para uma guerra diferente desta vez, ele disse. Não uma guerra de territórios e armazéns. Uma guerra contra alguém que opera nas sombras mais profundas do próprio governo. Então vamos nos preparar, Lydia disse, e havia naquela voz a mesma frieza absoluta que havia neutralizado Daniel meses antes. Porque se há algo que aprendi nos últimos 6 meses, Cassian, é que ninguém nunca deveria subestimar o que está escondido dentro de algo que parece frágil. #hashtag epílogo 3 dias depois, no escritório anônimo no 10º andar de um prédio comercial em Washington, D.C. Um homem de 63 anos chamado Alistair Pierce recebeu um relatório que confirmava o que ele já suspeitava havia semanas. Os documentos existiam, haviam sido encontrados, e estavam agora sob proteção da organização Moretti em Nova York. Pierce dobrou o relatório lentamente e pousou-o sobre a mesa, e olhou pela janela em direção ao horizonte iluminado da capital. 40 anos de sua vida haviam sido dedicados a essa busca. 40 anos carregando a humilhação de ter sido o agente jovem que perdeu o controle de um cofre de guerra que jamais deveria ter existido oficialmente. Ele não pegaria o telefone para fazer uma chamada formal. Não enviaria um memorando através dos canais apropriados. Em vez disso, abriu uma gaveta trancada, retirou um telefone descartável usado apenas para esse propósito específico, e descou um número que apenas 3 pessoas vivas conheciam. É hora, ele disse, quando a chamada foi atendida. Reúna a equipe. Vamos para Nova York. Em Manhattan, a quase 400 metros acima das ruas que ainda guardavam os ecos da guerra que havia terminado 6 meses antes, Cassian Moretti permanecia junto à janela, observando as luzes da cidade se espalharem como constelações artificiais. Atrás dele, Lydia tocava as primeiras notas hesitantes de uma nova melodia, algo que ainda estava nascendo, algo que carregava dentro de si o peso de uma verdade que nenhum dos dois havia pedido para descobrir.
Nenhum dos dois sabia ainda que a poucos quilômetros de distância, um avião privado já havia recebido autorização de decolagem em direção a um aeroporto privado em Westchester. A guerra que terminara 6 meses antes havia sido apenas o primeiro capítulo, e o segundo capítulo, muito mais perigoso, estava apenas começando. Asterisco se você ficou ainda mais capturado por essa nova reviravolta na história de Lídia e Cassian. Não esqueça de apertar o botão de curtir. Cada like significa muito para nós. Adoramos trazer para você estas histórias intensas cheias de reviravoltas inesperadas, traição e vingança absoluta. Asterisco quer saber o que acontece quando Alistair Pierce finalmente chegar a Nova York. Deixe nos comentários abaixo o que você acha que vai acontecer. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder a parte 3 desta saga.